E se a alma não for uma coisa que a gente tem, mas sim um ponto de vista que a gente ocupa? Essa é uma ideia bem radical, que vem da cosmologia dos povos ameríndios e que, olha, vira de cabeça para baixo quase tudo que a gente pensa que sabe sobre nós mesmos e sobre o mundo. Olha só que frase impactante, né? Quem está falando são os Chapiripi, os espíritos da floresta, na visão do povo Yanomami. E eles estão falando de nós, dos humanos. Pois é. Para eles, os fantasmas somos nós. Para a gente conseguir entender o porquê disso, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e questionar a nossa própria forma de ver o mundo. Só depois, vamos tentar enxergar através da deles. Então vamos lá. Para entender essa história de sermos considerados fantasmas, a gente precisa primeiro olhar para o nosso próprio jeito de pensar. Qual é o nosso ponto de vista? Como é que funciona o modelo de realidade que nós, aqui no Ocidente, costumamos usar? Basicamente, a nossa visão de mundo pode ser resumida em uma palavra: multiculturalismo. A ideia é bem simples, na verdade. A gente parte do princípio de que existe uma única realidade objetiva, sabe? Um mundo físico que chamamos de natureza. E aí, a partir dessa base única, as diferentes culturas humanas criam suas próprias interpretações. A fórmula, então, é uma só natureza para muitas culturas. Para deixar isso mais claro, dá para usar uma analogia da linguística. Pensa na língua portuguesa. Existe um sistema único, compartilhado, com regras. Isso seria o que os linguistas chamam de lang. É como a nossa ideia de natureza, uma coisa só. Agora, o jeito que cada um de nós fala no dia a dia, com nossos sotaques e gírias, isso é a parole. São as múltiplas expressões daquele sistema único, assim como as culturas são vistas em relação à natureza. A lógica é sempre essa, né? Existe uma estrutura fundamental, um sistema único e todo o resto deriva dali. Essa é a base do nosso pensamento. Uma realidade, muitas interpretações. Mas e se essa premissa toda estiver completamente invertida? É exatamente aqui que entra a virada de chave do pensamento ameríndio. Agora se prepara porque a inversão é total. E aqui está a inversão. O pensamento ameríndio não propõe um multiculturalismo, mas um multinaturalismo. Isso quer dizer que não existe uma natureza, mas múltiplas naturezas. O que é universal, aquilo que é compartilhado por todos os seres, não é o mundo lá fora, mas a subjetividade aqui dentro. A cultura, ou se a gente quiser, a alma. Resumindo, uma alma, muitos mundos. O nome para essa ideia é perspectivismo. A premissa é que todos os seres, humanos, onças, rios, espíritos, são, em sua essência, pessoas. Todos têm um ponto de vista. O que nos diferencia não é a alma, que é universal, mas sim os nossos corpos. E são esses corpos que criam mundos radicalmente diferentes. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Como assim corpos diferentes criam realidades diferentes? Vamos tentar entender melhor. Nessa visão de mundo, uma onça não é só um animal, ela é uma pessoa. Ela tem uma vida interior, uma subjetividade e ela se enxerga como gente. O mesmo vale para os outros seres. A condição de pessoa deixa de ser um privilégio nosso. Ela passa a ser a condição original e universal de tudo o que existe. A grande diferença, então, está no corpo. Um corpo de onça, com garras e instintos de caça, define o que é a natureza para a onça. É esse corpo que molda a percepção dela e cria o seu mundo. Um mundo onde aquilo que nós chamamos de sangue para ela é outra coisa completamente diferente. Certo. Agora que a gente tem essa ideia em mente, podemos finalmente voltar para aquele mistério lá do começo e entender por que, afinal de contas, somos vistos como fantasmas. Olha só como isso funciona. Do ponto de vista de uma onça que se vê como gente, o sangue de uma presa não é sangue, é kauin, a cerveja de mandioca, sua bebida ritual. O mundo se transforma dependendo do corpo que o percebe. E, seguindo essa mesmíssima lógica, do ponto de vista imortal dos espíritos, nós, seres mortais, não somos vistos como pessoas de carne e osso. Somos outra coisa. Esses espíritos do Chapiripe são vistos como a verdadeira essência imortal dos seres, uma imagem da humanidade original. É por isso que, para os Yanomami, um xamã não é simplesmente um curandeiro. Ele é alguém que aprende a tornar-se espírito, a abandonar seu corpo humano para conseguir enxergar o mundo a partir dessa perspectiva primordial. Do ponto de vista desses espíritos imortais, a nossa realidade é invertida. A noite deles é o nosso dia. E como nós somos mortais, seres que nascem e desaparecem, para eles nós somos apenas aparições passageiras, espectros efêmeros. No mundo deles, a realidade deles, os fantasmas somos nós. Tudo isso nos traz de volta para a pergunta central.
Se é o corpo que define o mundo de cada um, então o que é a alma, afinal de contas? E aqui está a grande sacada. A alma não é uma essência fixa, uma coisinha que fica dentro da gente. A alma é a própria perspectiva, é a capacidade de ocupar um ponto de vista. E é por isso que a tarefa do xamã é aprender a se mover entre esses pontos de vista, a trocar de corpo, digamos assim, para poder enxergar outros mundos. Certo. Mas por que essa ideia toda é tão importante para a gente hoje? O que ganhamos ao pensar na alma, não como algo que temos, mas como um lugar que ocupamos? Bom, as implicações são gigantescas. Essa ideia simplesmente dissolve a fronteira que criamos entre natureza e cultura. Isso nos força a ver a crise ecológica como uma crise de relações, não de recursos. Ela redefine o ser humano como apenas uma perspectiva entre muitas outras e sugere que precisamos de uma nova política. Uma diplomacia não só entre nações, mas entre todos os tipos de pessoas, humanas ou não, que habitam este planeta. Ailton Krenak captura perfeitamente a ética por trás dessa visão. Se um rio é também uma pessoa, um parente com seu próprio ponto de vista, então poluí-lo não é um mero problema ambiental. É um ato de violência contra um membro da família. E para terminar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Se a alma é justamente a capacidade de assumir a perspectiva do outro, o que acontece quando vivemos em um mundo que parece cada vez mais incapaz de enxergar a partir de qualquer ponto de vista que não seja o seu próprio? A resposta, talvez, defina o nosso futuro.